Fala pessoal, muito feliz aqui em estar apresentando o episódio 2 do Além dos Negócios. Hoje a gente vai falar muito de investimento, de economia. Eu tô com 3 grandes caras do mercado aqui para dar umas dicas para vocês, o que eles pensam sobre o nosso cenário atual. Então vamos começar. Lucas, vamos começar por você. Primeiramente te agradecer pela presença. Fala um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você tem N negócios, né? A gente tenta, né? Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar com você e falar do nosso dia a dia, muito tranquilo, né? Então, sou daqui, né? Meu nome é Lucas, sou daqui, trabalhei no mercado financeiro, vamos dizer, né? Autoatendimento de banco não é mercado financeiro, mas comecei ali no Unibanco, né? No momento que o Itaú comprou, depois saí, morei em São Paulo uma época, voltei para Poços, trabalhei numa empresa de investimentos daqui, onde eu acho que é meio... Tem gente que concorda comigo aqui que era muito diferente do que eu imaginava que tinha que ser o mercado financeiro. Em 2015 a gente criou a Ocus Capital. Primeiramente a gente começou ali com o Bradesco, depois a gente foi para a XP e desde 2020 a gente está vinculado ao Banco Safra. Então daqui a 3 semanas a gente completa aí 10 anos de jornada, de luta. Começamos no mercado financeiro tradicional, depois a gente foi agregando outras áreas, outros tipos de investimento também que são bem importantes, até chegar aqui, né? Espero que os próximos 10 sejam mais fáceis que os últimos, mas tenho certeza que não vão ser, mas a gente gosta, né? A gente faz o que a gente gosta. Bacana demais. Tô aqui com o Guilherme, eu vou chamar ele de Gui aqui, porque a gente se conhece há muito tempo, é o costume, né? Ô Gui, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho da tua trajetória aí, agora tá com um escritório novo, né? Pois é, a gente quando pode ver uma dor de cabeça que quer passar, né? Mas na verdade, obrigado também, ó, pela presença, obrigado a vocês aí por estarem aqui, mas a ideia nossa, né, de mercado financeiro, a minha ideia começou muito novo, né? Eu ficava louco lá quando eu via meus avós trabalhando muito e falei, quando que esses caras vão aposentar? Como é que vai ser, né? E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de ingressar no escritório aqui de Poços. Na verdade, não era de Poços, é de Campinas. E onde que serviu como escola, eu aprendi muito. Foi um escritório grande, onde que a gente já partiu diferente do lucro, eu parti pela parte de investimento de uma vez, né? E a gente ia tomando aqueles sacodes do mercado ali, a gente passou pandemia, boas fases ali também, depois. E aí foi onde que eu consegui ingressar, né, de fato na minha operação, que a gente estava na XP, foi para o BTG e depois a gente retornou na XP com um projeto mais sólido aqui em Poços, que é onde que eu e o meu sócio, né, fundamos aqui a Your Capital aqui em Poços e em busca também, né, igual o Lucas falou também, desse contexto de atendimento diferenciado, não focado só em produto. E a gente veio para agregar com os clientes aqui, né, com a bandeira XP. Beleza. O Hugo, também grande amigo, cliente, parceiro de negócios aí. Obrigado pela tua presença. Se apresenta um pouco aí e depois, como a tua área na parte de investimentos é diferente, já fala pra gente como que ela funciona. É um tipo de ativo diferente, um tipo de operação. A gente quer te ouvir. Perfeito. Não, eu que agradeço a oportunidade, a presença de vocês aí, receber vocês aqui na Axios, é um prazer. Eu sou advogado de formação, né? Eu trabalhei durante 15 anos no funcionalismo público, trabalhei nos 3 poderes, trabalhei tanto no executivo, legislativo e judiciário. E num determinado momento decidi pedir exoneração, né? E falar, eu vou para a iniciativa privada, que é uma coisa que sempre me chamava a atenção, né? Eu ingressei na carreira pública com 19 anos. E foi ali que, na verdade, me trouxe aí uma curiosidade de saber um pouco mais do produto que eu trabalho hoje, né? Que nada mais é, falando grosseiramente, eu compro dívida, né? E quando eu assessorava alguns magistrados, começou a me chamar a atenção essa questão de, por que que uma pessoa vai comprar uma dívida, né? E tentar entender isso, a parte técnica processual de tocada, a gente já entendia, mas qual que era a ideia por trás disso do ponto de vista de investimento, né?
E num determinado momento, quando eu decidi deixar o serviço público, então aí fui para a advocacia tradicional a princípio, advoguei para alguns fundos, advoguei para algumas casas importantes de São Paulo, cheguei a advogar para alguns grandes devedores do agro, e na sequência eu decidi fazer a operação dentro do próprio escritório de advocacia, testando algumas teses de investimento na aquisição de dívidas. E quando nós decidimos escalar, não tinha como fazer isso dentro do escritório de advocacia, né? Então nós decidimos a princípio fundar a Axios, e na estrutura dela hoje, a Axios é uma holding, né? Debaixo dela a gente tem uma securitizadora, a gente tem uma empresa de gestão de ativos e o Investment Banking, que na verdade um braço autônomo, mas faz parte do grupo. E assim que nós criamos essa estrutura para escalar, a gente viu que a gente começou a ter resultados muito bons. Claro que a gente está falando de um público mais profissional do ponto de vista de investimento, não é um investimento tradicional, né? E com esses resultados, logo nós fomos convidados para constituir um fundo de investimento. Então a gente tem um FDIC que chama Axios NPL, né? Que é especializado em aquisição de dívidas oriundas do agronegócio, né? A gente, no início do ano, a gente deve lançar o segundo veículo, que aí sim é um pouco mais abrangente, dá para fazer aquisição de outras dívidas, né? Outros créditos, mas assim, e a gente já está inclusive performando nesse fundo que foi criado agora em outubro do ano passado. A gente está com PL bem expressivo, a gente tem uma relação de garantia e investimento bem expressiva, e a gente está muito satisfeito. Falando um pouco aí o que interessa, que é o produto em si, né? Então, como eu falei, né, a princípio, olhando um olhar mais desatento, fala, porra, vou comprar uma dívida de um banco, qual que é a lógica disso aí? A lógica é o lastro, né? Então, assim, é o deságio que é aplicado. Então, hoje, praticamente, a gente faz um investimento na aquisição de dívidas, onde existe, de um outro lado, uma garantia que vai lastrear essa dívida, e a gente faz um trabalho junto ao devedor de reestruturação da dívida em si. E não só do ponto de vista de pagamento, mas do ponto de vista de ajudá-lo a se reerguer e a pagar a dívida que a gente acabou adquirindo, né? Então, é um mercado relativamente novo no Brasil. Ele até 2010, não existia nada estruturado, tá? Aliás, minto, até 2000 não existia nada estruturado. Havia mais uma aquisição entre próprios players, né, do mercado financeiro, de um adquirir dívida do outro, mais por questão de balanço do que qualquer outra coisa. Mas mostrou-se depois, ao longo do tempo, essa questão, principalmente nas crises econômicas que foram surgindo, como uma oportunidade realmente de investimento. A partir de 2010, aí sim começou a ter uma estruturação de veículos, né, os FDICs, que foram surgindo específicos para esse tipo de operação. E hoje é uma realidade, é um mercado consolidado. De 2015 para cá, os próprios bancos começaram a criar gestoras independentes para cuidar dos ativos próprios do banco e de outros que eles vinham fazendo aquisições. E hoje, assim, qualquer grande empresa na área de investimento, com certeza tem uma área de aquisição de dívida, né? A XP tem, o Safra tem, bem capitaneado pelo ASA, na verdade, que é um braço do Safra, né? E é uma realidade. A tendência é que aumente, a gente vai entrar depois no detalhe, né, a respeito das questões aí políticas e econômicas do Brasil. Gera oportunidade, a gente sabe que crise gera oportunidade, e assim, infelizmente, a tendência é que a inadimplência venha a aumentar muito. Ou até pegando esse gancho aí que você falou, né, do nosso cenário político, econômico. Ô Gui, o que você vislumbra nesse momento atual? O que você enxerga para daqui 5 anos? Às vezes a gente quer olhar só o dia de hoje, né? Mas o que você vê aí para a nossa economia? E os investimentos estão englobado nisso. Acho que, completando um pouquinho aqui, falar de macroeconomia no Brasil e falar de Brasil, a gente está falando que o passado pode ser incerto, né? Porque a gente está vivendo hoje, de certa forma, alguma coisa que a gente já viveu há um tempo atrás. A gente passou por alguns cenários já
parecido com esse que ronda, né, ali. Inflação alta, taxa Selic Juro muito alta, né? Insegurança jurídica. Que é um ponto hoje que para a empresa torna-se um desafio, né? Segurança jurídica causada com juros altos, com um país protecionista, com a expansão fiscal que acaba tendo, né, em busca de uma reeleição, tira toda a força e mina o empresário de todas as formas, né? Olhando hoje friamente o cenário, a gente está vendo, eu vejo hoje uma guerra sendo instaurada, que é a guerra do fiscal com o monetário, né? A gente vai ver os próximos capítulos para o investimento. Não sei se o Lucas depois pode dar um pouquinho de concordar ou discordar de mim, mas eu acho que está tendo um conflito ali, uma força, porque o monetário corre atrás, persegue a inflação. Ele quer ajuste fiscal. O monetário está correndo atrás, sobe os juros. A gente achou que o Galípolo ia vir uma tendência mais seguindo o governo, né? Corte de juros e tal. Não veio. Isso foi um Ainda ponto bem, positivo, né? Salvou a gente aqui, que a inflação realmente podia machucar forte. Aí a gente tem o fiscal pro outro lado, que é o governo tentando a reeleição. A gente não sabe de fato como que vai ser isso para 2026. Então, quando a gente tem essa incerteza, né, ou a gente tem essa não resolução dos poderes ali, ou das políticas se conversando, a gente vê a oportunidade acontecendo, né? A gente fala de países como os Estados Unidos, de um juro de 4%, 4,5%, que um tempo atrás chegou a ser zero. Para eles é alto, né? É muito alto. E para a gente agora, a gente está falando de um juros de 14,75%, com previsibilidade aqui para, né, a gente pode olhar alguma coisa em torno de 15,25, meu ponto de vista, se tiver mais 2 aumentos aí, 2 altas nas atas. Mas olhando esse cenário, é muita oportunidade, né? E essa oportunidade ela sai para todos os âmbitos, né? É o setor imobiliário, setor de crédito, que infelizmente é muito afetado por essa conjuntura que a gente vive hoje. E imobiliário, né, Roger? Acho que você pode ver isso, porque existe sim uma correlação ali onde que torna-se, né, os produtos muita oportunidade para quem está buscando, para quem tem uma condição ali de aquisição. Nos investimentos, a mesma coisa. Para olhar no mais no médio e longo prazo, eu acho que 5 anos ainda no mercado financeiro a gente fala que é um curto prazo, né? Não é nada muito longo, mas para certas pessoas a gente concorda que 5 anos é um tempo. Eu acho que depende muito do que está por vir, né? Uma política talvez que acalme os âmbitos no quesito nos 3 poderes, que acalme a questão fiscal, faz com que o Brasil tome fôlego. A gente sabe que o Brasil é uma potência, a gente já testou isso em outros momentos, principalmente questão 14, né, até reeleição ali, a gente sabe um pouquinho ali quanto que o Brasil foi testado na solidez de produzir. A volta depois da pandemia, o Brasil voltou muito mais rápido que diversas economias ao redor do mundo inteiro. O agro muito sólido, né? O agro, um país produtor de commodities acaba ali nesse momento tendo um pujante para a economia, né? Olhando outro ponto também, a gente está olhando essa loucura de guerra tarifária lá, se você olhar do outro ponto, o Brasil acaba sendo beneficiado em algumas pontas. Então você tem um âmbito favorável no quesito, um contexto mais geralzão assim da coisa. O que a gente vai ter que ver é o que a gente vai fazer de seguir a cartilha no nosso quintal aqui, para a gente poder ver se isso caminha para os próximos 5 anos, a gente poder respirar e voltar na economia, né, mais por diante. Ô Lucas, você concorda com essa análise? O que você projeta aí? Qual que é a tua visão desse momento nosso? Concordo. Acho que é muito transparente, né? Que, na minha opinião, o Brasil nunca vai ter jeito. A grande verdade, na minha opinião, é essa. Mas... Querendo uma coisa, olhando outros países, né? Nunca vai ser os Estados Unidos, nunca vai ser primeiro mundo. Pelo menos eu acho que eu não vou estar aqui para ver isso. Né? E eu, honestamente, olhando pelo mercado, eu prefiro assim. Porque se fosse muito certinho, muito bonitinho, eu acho que seria um pouco mais difícil. É o risco-retorno, né? Eu, particularmente, gosto do problema, eu gosto vou chamar do caos, né? Porque o juro tá alto. Já teve juro alto antes, já teve juro baixo antes e não mudou nada. Né? Porque o governo A é bom, o governo B é bom. Teve o governo A que fez coisa boa, fez coisa ruim, tem o governo B que fez coisa boa, fez coisa ruim. Então, lógico que para Poços de Caldas, porque eu faço, um governo interfere mais, para o cara que mora no norte de Minas é o outro governo, mas no fim das contas eu falo que quanto mais problema, mais solução. Se não tiver problema, não precisa de mim. Né? A gente, no fim das contas aqui, né, como empresa, é resolver problema. Se tiver tudo muito bonitinho, mercado imobiliário muito estabilizado, né,
aí você não se destaca. Trazer rentabilidade para o teu cliente. Exato, né? E a gente tem que valorizar isso, né? Olha o quanto eu estou te entregando nesse cenário. Né? Mas o juro tá alto, mas está difícil. Aí quando o juro cair, você fala, olha o quanto eu estou te entregando nesse cenário. Porque são outras dificuldades que vão vir. Né? E como você falou, olhar daqui 5 anos, né, a gente pode ter o ano que vem um outro tipo de governo e daqui a mais 4, que vai dar os 5, um outro governo. Então, olhar esses 5 anos assim, sem né, chance. Pegando um gancho, dado que não existe uma continuidade nunca, então é uma incerteza constante. É que não tem uma continuidade e não tem um problema pelo que você causou. Então eu posso fazer o que eu quiser de problema, que daqui a 4 anos eu vou deixar para o Hugo, eu não gosto dele, então quanto pior eu deixar, melhor. E o Hugo fala, daqui a 4 anos o Lucas volta, eu vou arrebentar de vez. Mesmo que tenha alguma coisa boa, vamos terra arrasada para mostrar. O que é bom eu fiz, o que é ruim eu herdei. Que é basicamente o Galípolo falando que eu não tô, o Lula falando que eu não tá baixando o juro por quê? Porque isso é herança do não, isso é sempre assim. É a terceirização da culpa, né? Eu acho que a nossa eleição ela não é feita de 4 anos. Ela é feita de 2 anos e meio. Porque a partir de agora a gente está já na corrida presidencial de 2026. Na próxima, né? É claro que isso no nosso mercado, né, é muito mais claro, e talvez muito menos na boca de urna, no vocabulário do boteco, mas acaba hoje, eu vejo que está sendo sim comentado e mais vezes, e falado com um movimento maior de pessoas. Antigamente o mercado financeiro tinha muita informação mais rápido. Hoje eu acho que a coisa está mais abrangente, né? Eu compacto perfeitamente, acho que o país, assim, não que eu queria muito, eu sou um cara que é apaixonado por Poços, né, apaixonado pelo Brasil como um todo, como gente, mas infelizmente a gente foi muito mal construído, né? Uma casa mal construída, você pode acreditar que... E ponto importante, tá? Poços não é Brasil, tá? Quem conhece o Brasil sabe que isso aqui é totalmente... Isso aqui é um primeiro mundo. Retrato, né? Isso aqui é um primeiro mundo dentro do Brasil. Né? Para quem sobe ali Minas e vai subindo, aqui a gente está muito bem servido. Então, assim, como é que você vai reclamar de algo assim, né? E, de novo, quanto mais problema, mais solução. Eu sou dessa opinião. Né? Quanto mais... gostei muito quando teve Joesley Day, lembro direitinho do dia. Gostei muito da greve dos caminhoneiros. Os 3 circuit breaks ali. Os 3 circuit breaks na sequência, cara, eu olhava aquilo lá e eu falei, e agora? E agora é a gente que vai crescer, gente. Dá um exemplo concreto, você lembra de alguma operação que você fez, como é que você reagiu nesse momento? Como eu sempre gostei do problema, vamos dizer assim, então, puxa, né, lembro direitinho, tava tomando banho e surgiu a musiquinha ali do Joesley Day, eu de toalha. Eu vibrava, falei, cara, amanhã né, a gente vai arrebentar. Mas a carteira vai cair, caiu muito, né, voltar muito a nossa custódia, que na época era até menor, mas é ali que você aproxima do cliente, né, porque o cliente está totalmente panicado. Né, a gente tira emoção, né, Lucas? Acho que não tem uma. É tirar a emoção do cliente, é uma função. Inclusive, quando você vai vender uma empresa ou fazer um negócio de empresa, exatamente, você tira o amor do cara da empresa e fala, ó, vamos trazer para número e para razão. O que ela vale... No caso de imóvel também... Você faz M&A aqui também, né, Hugo? Eu acho que é importante a gente falar. E isso, né? O Lucas falou bem, cara. Assim, eu acho que é na dificuldade que você vê o nível do profissional que está te assessorando. Porque quando está mais tranquilo... também gostam disso, né? É aquele desvio de caráter, entre aspas, do médico. Que ele gosta da doença. Não pela pessoa, mas é ali que... Eu estudei para isso. Aqui é a mesma coisa. Quando a economia está indo desafio, bem... né, Lucas? Eu sou economista de formação. Então, para que eu preciso de um economista quando está tudo indo bem? Eu quero alguém que fala que ela está andando de lado, né? Você, para mim, né, é um lago. Assim, a gente quer onda grande, a gente quer tomar caldo, a gente quer sair esfolado. Só que a gente vai sair. E, às vezes, né, eu sempre falo que qualquer mercado, tá? Qualquer mercado... Tem muito mais gente ruim do que gente boa. Mas muito mais. Você sabe disso no mercado imobiliário, né? Não vou nem entrar nesse mérito. O mercado imobiliário... Que é pior ainda, eu acho. Cara, porque virou um negócio, né? Assim, o assessor de investimento ali em 2019, final de 18, começo de 19 ali, a gente teve algumas coisas, mas chegou muita gente pro mercado. Só que 2020, não tanto, mas 21, subida de juros, 22 juros altos, eleição... filtrou muito o mercado, mas mesmo assim ainda tem muita gente ruim para chegar e muita gente ruim no mercado, né, operando. E eu acho que isso aconteceu de fato
Eu concordo plenamente. No mercado você vê cada coisa e é que a gente está falando. Os Não é momentos regulado, de né? crise Esse é o problema. vai peneirar isso daí. Você falou, ainda sobra, né? Mas peneira muito. Muita gente Esse sai, ponto que você desiste. perguntou, né, a pandemia acho que foi, né, o pior. Eu lembro de um cliente, porque eu não tinha o digital, né, a gente foi aprendendo. Então eu lembro de um cliente específico que a carteira dele derreteu. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu lembro direitinho do áudio dele: cara, eu quero te matar. Todo jeito, eu quero te matar. Mas pelo menos com você eu consigo falar, porque o meu gerente eu não consigo nem Só contato com sumiu, ele. né? Então eu não vou te matar, porque pelo menos com você eu converso. Calma, não é assim, vai voltar e sempre volta. É isso que o brasileiro, né, talvez não consiga entender. A gente fala, né, economista é o profeta do passado. Cara, o que vai acontecer para frente? É só olhar para trás. Já teve um cenário de juro alto, já teve um cenário de inflação, vai acontecer tudo de novo. Teve um cenário que 2017, 2018, greve de caminhoneiro, Joesley caiu, voltou. Pandemia caiu, voltou. Primeiro governo Trump caiu, voltou. Agora caiu, tá voltando. É só ter paciência, né? Que a gente às vezes não quer. Que aí acho que é um outro tema que a gente vai entrar, que é depois dessa acho que a gente até urgência de pode ganhar dinheiro. entrar. É a questão que a gente falou, né? De separar a emoção da razão. É difícil. É difícil. Para a gente é mais fácil, que muitas Mas- vezes assim, o recurso não é nosso, lógico que o nosso está ali também. Mas a gente talvez tenha esse desvio do caráter assim, de o mercado caindo não é ruim. Olhar para a tela e tá tudo vermelho, eu vou loucura. Eu vou entrar vendido, né? Cara, eu quero ver sangue, porque é ali que eu vou, na minha cabeça, é ali que eu vou me sobressair. Quando tiver tudo bonitinho, acho que- qualquer um vira gênio. Eu acho que você perguntou pro Lucas aqui. Eu tenho um ponto assim, muito claro na minha mente, né? A gente veio em 2019 um mercado pujante, né? Pra gente no mercado financeiro, eu acho que reflete isso também. Né? A questão Sim, do- imobiliário explodiu. vindo morto. A gente trabalhava muito forte com imobiliário. A gente chegou Tem dois casos muito interessantes do XP Logística, mas eu acho que esse é legal. E a gente veio falando e um tanto de gente querendo comprar Petrobras, né? Ali, rondando o máximo a história, 32 o papel, 29, não me engano é por aí. E aí o cliente falou, quero comprar. Ele comprou 100 mil, 120 mil de Petrobras. Se eu não me engano, teve uma intervenção pesada ali em fevereiro, ou na época o presidente Bolsonaro falou alguma coisa de segurar o preço, tal. Ela caiu para R$22, né? E a gente ainda falou, isso foi numa sexta, a gente falou, cara, a gente vai encerrar a sexta com uma notícia assim meio complicada, mas vamos embora. E o cliente queria comprar mais a 32, né? A gente falou, né, vai devagar. Aí a gente falou, tá sendo uma boa hora para você entrar, porque esse papel é interessante para você a 30, vamos arredondar, a 22 é um bom negócio. Não, mas agora não. Aí, resumindo, pandemia, acho que no segundo, caminhando para o terceiro circuit break, a gente chegou lá, papel custando R$13. Eu falei, cara, você queria comprar 200 mil, você comprou 100, cara, vê o que você tem no banco lá, traz para cá, vamos, agora é a oportunidade. Não, agora não. Não, porque agora não. Eu falei, cara, é exatamente esse o papel, né? Então, assim, a gente lembra desses momentos. Eu, particularmente, lembro nitidamente as conversas que a gente E às vezes é bom deixar o cliente, ele fala, quebrar a cara, né? Porque você falou, às vezes eu falo, é assim, assado, passa, não compra mais e tal, e quando vê, e aquele imóvel lá, vendeu, perdi a oportunidade, né? Ô Hugo, até um pouco do que você falou, acho que é interessante que o brasileiro não é um povo que, no geral, tem uma cultura, uma educação financeira elevada, né? E às vezes ele fala que não tem acesso ao mercado financeiro porque ele não tem conhecimento. Como é que você vislumbra isso daí? O que você acha que pode ser feito para melhorar essa educação financeira do brasileiro? Tanto é assim que a gente vê o grau de endividamento, né? Então, assim, agora, resolver esse problema é uma questão, acho que até meio estrutural, né? Então, assim, em tese, né, no mundo ideal, a gente teria que abordar esses temas aí logo ali no ensino fundamental, talvez, e trazer essa noção de poupar, de investir, enfim. Eu acho que a gente sofre muita influência por conta de redes sociais hoje, questão de consumo, né? O consumo assim, exagerado, o ter que mostrar, o ter que comprar, e aí nisso vai em confronto justamente com a questão de educação
financeira do meu ponto de vista, né? E claro que aí a gente está falando de um pessoal mais novo que é extremamente suscetível a esse tipo de influência, mas assim, no mundo ideal, né, que a gente cria o ideal para negar o real, né? Então, mas no mundo ideal seria isso, né? Ter uma abordagem desde cedo, e aí eu acho que como não tem como esperar isso da rede de ensino, talvez, né, aí tem até discussão se isso seria responsabilidade ou não, eu entendo que sim, mas eu acho que vai muito da gente, né, como pais, aí tá instruindo os filhos ou as pessoas mais próximas a ter essa educação. Não é uma resposta fácil, não tem uma receita mágica ou alguma coisa para fazer, mas é mesmo focado na educação em questão estrutural a princípio, né? E, como eu disse, né, a gente está vendo reflexo disso na questão do endividamento que tem aumentado ano a ano. Não, obviamente que tem a questão econômica atrelada a isso, alta de juros, tudo isso vai entrar, aumento de gasto público, porque é aumento depois do dia a dia nosso em si, né, e consequentemente o estrangulamento ali das receitas, enfim. Mas vai muito também dessa questão da influência hoje negativa, de consumir demais, enfim, eu acho que é mais ligado à questão educacional e torcer para que dias melhores venham. E até falando nessa parte da educação, o Lucas, o Guilherme pode discorrer um pouco mais, é a epidemia que a gente vê das bets, jogo do tigrinho, que o cara acha que vai ficar rico com aquilo lá, põe o dinheiro que tem, o que não tem, vende às vezes ativos, né, para colocar. Como é que vocês veem isso, questão de regulação? Cara, eu não sei a família de vocês, a minha família foi viciada em telecena e raspadinha, e de certa forma, cara, aquilo sempre me machucou, porque a esperança gerada na família foi um bilhete premiado, né? Eu tô falando disso um pouco porque eu acho que o tigrinho, essas bets que estão por vir, elas são um ponto evoluído da mentalidade de ficar rico simplesmente na sorte, né? E isso é comprovado que a educação financeira tão baixa faz com que o casamento é perfeito, que até pessoas historicamente que ganharam seus prêmios milionários deram conta, foram extremamente eficazes em perder tudo, né? Então, assim, eu falo por mim, hoje os brasileiros, em vez lógico que é muito fácil, muito longe, mas eu dedicasse um pouquinho da energia que tem para esse tipo de demanda e estudasse um pouquinho o que é um CDB, um LCI, que são princípios básicos hoje, o que é uma taxa Selic, por que ele foi no mercado há uns anos atrás e o preço da água estava um e hoje está outro. Tudo isso eu acho que formaria, né, uma população melhor. Mas a Bet, eu acho que só é um reflexo do casamento entre um país que se emburrece por falta de conhecimento, atrelado a uma facilidade de acesso a uma aposta que vai te tirando realmente um valor pequeno, né? E vai te dando a ilusão de que é uma coisa fácil, que é igual a Mega Sena. Você pegar, cara, você tá 6 números aqui, teoricamente é possível, mas a combinação é uma coisa... E a mesma coisa, as casas de apostas, elas são feitas para ter essa ilusão de um retorno rápido e que não acontece, não vem, né? Ô Lucas, e eles tiram dinheiro, hoje nessa escala que tá, tirando dinheiro da economia, do mercado, Muito. Né? Eu vou ser pessimista de novo, né? Porque eu acho que tá tudo piorando. Eu não acho que a questão de educação financeira é algo de educação tradicional. Porque, por exemplo, né, me lembre como é que é a fotossíntese. Cara, malemar eu sei falar fotossíntese. Eu não lembro por quê. Porque eu aprendi, mas não era algo que eu queria aprender. Então, você imagina hoje um menino novo na escola, todo mundo falando de TikTok, ele fala, você viu a taxa de juros? Ele vira piada da escola. Então, ele não quer, né? Não é normal, né? Então, mesmo que a escola colocasse alguma coisa ali, ele não quer aprender. Ele vai fazer a provinha, vai passar e depois, igual a gente fazia nas aulinhas ali de ciência, né, chata pra caramba, gramática, química, é pra passar. Depois você não usa mais aquilo. Então, e aí, nesse ponto que você falou, o que era a vantagem da telecena? Eu sei que eu vou perder, mas uma vez por semana só. Agora, a bet a qualquer momento.
Então acho que facilidade, a facilidade de perder dinheiro, porque vai perder, tá? Não, porque eu ganhei. E não precisa nem fisicamente comprar, né? Não, Igual é era ali. antigamente. Né? Então, Tá assim, na você palma perde, da tua mão no aplicativo. Você perdia, né, corrigindo para hoje, sei lá, R$20 por semana. Ao longo da vida é dinheiro pra caramba. Mas você perde 20 em segundos aqui. Então, sempre tem alguém que ganhou, né? Puxa, pode ir, Lucas, que eu ganhei. Aí eu uso o meu cupom. Então, assim, eu costumo dizer assim, ultimamente eu tenho torcido mais para quem cria o golpe do que para quem cai. Porque tem tanto exemplo aí de Bitcoin, poxa, a gente estuda, acorda cedo, trabalha. Hoje está mais fácil, mas há um tempo atrás eu vou me esforçar para te dar 1% ao mês. E era uma luta desgramada. Hoje mudou um pouquinho por causa do juro. Aí vira para você e fala 2% ao dia. E o cara cai. Poxa, aí realmente Não, tem eu começo a torcer mais pro cara que dá o golpe. Porque é um gênio, na minha opinião. Aquele né? caso emblemático do jogador do William Bigode com os jogadores do Palmeiras lá, que prometiam Scarpa. Scarpa, 5-6% ao mês. E aí, além de tudo, tem isso. O que aconteceu com ele? Mas ô, Lucas, você falou uma coisa muito legal aqui. Não sei se vocês concordam, mas é nítido. A gente está buscando cliente. Há um tempo atrás a luta era um absurdo, né? A gente ligava e tal, e atrás. E você falava, olha, exatamente isso. Cara, eu tenho uma gestão aqui que vai preparar a sua carteira, os seus investimentos, traçando um objetivo de aposentadoria ou de comprar uma casa, seja qual for. A gente vai te entregar um planejamento completo. Trazia para dentro da operação, montava uma carteira pré- pós-inflação, que seja uma coisa simples, ia lá apresentava, o cara, vou pensar, cara, isso aqui eu não sei, aplicativo, banco digital. Aí um cara lá com uma folha impressa, uma planilha, e prometia 2%, 3%, era mais fácil captar do que a gente que estava no mercado regulado e sério. E aí é aquilo que você falou, quando o cara volta e fala, puxa, coloquei 100 mil lá, aí o que você fala pro cara? Puxa, que pena, mas por dentro, bem feito, cara, porque a gente se mata para fazer o negócio correto, né? Eu brinco muito no escritório, meu sonho é montar uma pirâmide, porque é muito mais fácil. Né? É menos trabalhoso. Menos trabalhoso, você é gênio em rede social e o povo é fácil, o povo te procura, né? Então, é isso que eu... Mas aí até pegando um gancho e voltando a essa questão da educação, né, eu acho que é óbvio que não é tratar de questões técnicas com criança, mas sim de ter a ideia do que é poupar, do que é entender custo das coisas às vezes, né? Porque isso aí que você falou é muito importante, né? Às vezes até saber que não existe lanche grátis, né? Não existe almoço grátis. Se eu estou recebendo, por exemplo, mas aí eu também não estou falando de criancinha, né? Estou falando assim ao longo se tem alguém recebendo uma assistência do governo é porque alguém está por trás pagando. É uma lógica, na verdade, né? Não precisa ser aprofundada, mas eu acho que esse entendimento... Introduzindo, né? Aos poucos, escalonando. Exato, porque o que me parece, não sei se vocês concordam, é que assim, parece que essa juventude ela está totalmente alienada do ponto de vista do que é, qual que é a influência, por exemplo, dessa taxação excessiva que a gente está sofrendo. Eu acho que é alienado do mundo, tá? Não é só de tudo. Sim. Né? E assim, frente à realidade, né? Porque hoje o que a gente está vendo é maluco... defendendo taxação aí, hein? É maluco batendo bumbo, né? É gente batendo bumbo para maluco dançar. Então, tipo assim, é isso que eu sinto um pouco de até tristeza, né? De ver eu o não quão... sinto tristeza, não. Não, da juventude. Eu quero tocar o bumbo. Não, eu quero ser o tonto que dança. Da juventude que está vindo totalmente assim, manipulada. E aí pega o link, inclusive, para falar, né, dessa questão das bets, tudo totalmente influenciável do ponto de vista negativo. E óbvio que isso tem reflexo. Mas a gente pega educação financeira, eu acho que tem algo a mais, tá? Vou sendo um pouco menos pessimista ou realista que o Lucas, mas historicamente a gente pega famílias bem-sucedidas de médicos. O cara é rico porque o pai é rico. Não, tudo bem, mas nem existe algo a mais por trás disso, de uma família estruturada. O pai mostra. E isso aconteceu na minha, né, eu sou mais novo que o Lucas Mutando, mas aconteceu na minha criação. A gente via os pais de alguns colegas tendo uma organização financeira melhor. E de certa forma isso foi impresso nas gerações seguintes e óbvio que hoje estão melhores do que a média, né? Eu acho que a gente falar de educação financeira é um ponto que mexe positivamente, eu acho, na nossa cabeça, mas existe muita gente ali que
que não está interessado e que as bets sejam um ponto interessante de investimento e que o assistencialismo do governo é de graça sim, e que o SUS é de graça com certeza. Então, existe uma força maior, né, que traz a educação financeira nossa para um escanteio. Mas também acho que essa educação financeira pode ser e deve ser cultuada daqui para frente no próprio círculo familiar, no círculo que deve trazer. A hora que a gente fala de educação, eu acho que ela é em vários aspectos, né? Não necessariamente estou falando de escola especificamente, mas eu acho que eu é no voltar âmbito naquele mesmo mesmo. ponto, né, que o governo quer deixar tudo pior para o próximo pegar ruim. Se eu começo um projeto agora para melhorar o nível de educação financeira do país, não vou mostrar resultado em 2 anos, eu vou mostrar em 20. E aí quem pegar lá em 2020 e falar, eu fiz, E esse tipo de e política eu não que interessa, sou político, eu não quero fazer. Cara, eu que quero eu poderia colher, eu não deixar, quero plantar. Eu quero resultado imediato. Exatamente. Porque Mas eu tô- pode ser do ele seu tá pensando na partido. Porque eu tô, eleição, né? exato, eu tô pensando na próxima eleição, não tô 2 anos e pensando no meio. projeto. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mal feito, 1 ano e meio a gente vai ter até correr. E aí como é que você vai ter uma educação dentro de casa se a maioria está endividado? Foi o que... É o círculo Vicioso, né? não tem Foi o que ser feito. o que eu falei, né? A gente cria o ideal para negar o real. Então, assim, no mundo ideal seria isso. É fácil resolver? Puxa. Ô Lucas, ó, vamos fazer um exercício aqui entre os três. Vou começar com você, Lucas. Chegou a gente ainda fala do que a gente já tá mais velho, adolescente, mas 18 anos. Comecei a trabalhar, tô ganhando minha mesada aqui, R$1.000, quero começar a investir, vou pôr 300 por mês. Chegou um cliente, tem R$300 mil. Chegou um cliente qualificado de R$1 milhão. O que você falaria para ele, indicaria? Pessoal, até a gente fazendo um parênteses aqui, não é uma assessoria, é uma dica. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, eu vou querer que os três me falem aí nesse sentido aí. Até falei desse menino de R$1.000, porque esse cara tem que ser incentivado, que é esse que vai ter. Se ele não teve essa educação, se ele começou com essa idade, tenho certeza que os filhos dele vão ter uma educação financeira, uma qualidade de vida maior, né? Acho que são perfis diferentes, né? Eu acho Totalmente, que né? O cara de R$1 milhão, se for um padrão que ele construiu, eu não preciso rezar a cartilha para ele. O cara sabe como fazer dinheiro. Se é um cara novo que acabou de começar, eu falaria para ele, primeira coisa, você tem que guardar. Então, se você começou a trabalhar agora e ganha 1.000, por que só 300? Porque você não tinha nada até agora há pouco, por que você está gastando 700? E eu falaria para o meu filho, 300 é pouco. Se você não gastava nada, gasta 200, sobra 800. Ter essa cultura, porque mesmo que ele faça investimento ruim, que ele perca tudo, ele já criou o hábito de guardar, sempre vai sobrar. Agora, para o investidor, primeira coisa, faça um investimento que você durma. Acho que é o perfil, primeiro ponto, né? Eu não posso te falar, né? Eu tenho R$1 milhão e quero investir. Eu não te conheço, não sei se você é pai, se você tem alguém que depende de você, se você gosta de ação, se você não gosta de ação, se você gosta de imóvel. Explica um pouquinho pra gente, Gui, só para pegar esse gancho, depois a gente volta, do cliente conservador, do cliente moderado, do cliente arrojado, que são nomenclaturas, né? Que quando o cliente chega lá, né, tem algumas perguntas, entender qual que é o... E é muito legal isso, porque o perfil arrojado não é o cara que gosta de perder dinheiro. Porque muita gente acha isso, né? O cara arrojado, ele gosta de perder dinheiro. Eu vou explicar aqui, ninguém aqui é louco, até eu não vi ninguém rasgar uma nota de R$1 aqui. Então, mas não quer dizer que o Lucas não tem ação, o Hugo não tem ação, você não tem ação. Não é isso. Mas a gente entender o perfil de aceitabilidade sobre a volatilidade de carteira. E exatamente o que o Lucas falou. Cara, você tem que dormir, e o investimento tem que ser, na verdade, um formato de você dormir bem. De falar, cara, eu estou tendo um planejamento de investimento onde me traz tranquilidade, né? Então a gente fala lá que eu brinco que investimento é igual a primeira vez na praia. Você não vai chegar, já dar um mergulho e sair lá no fundo. Você vai gradualmente conquistando, né, um espaço ali, uma amplitude sobre o mar. E a mesma coisa no investimento. Um cara conservador hoje é aquele cara que não aceita a volatilidade. Então ele não consegue abrir o aplicativo ou a conta e tá um dia, né, menor do que o dia seguinte. Então a gente entende o perfil e a gente respeita que em determinado momento da vida a pessoa não precisa mais correr tanto risco que já correu durante toda a vida. Ou tem uma outra ponta em alguma empresa, em alguma outra coisa que faz, né, que já corre risco. O cara mais moderado é o cara que está
que aceita uma certa volatilidade, mas também não está disposto a ver um valor muito distinto de um mês, de um ano para o outro, né? E o cara eu falo mais sofisticado no quesito, né, mais arrojado, é o cara que entende de fato que, eu vou dar um exemplo aqui só, não entrando em produto, mas que o fundo imobiliário, o valor patrimonial, o valor desse prédio aqui que a gente está hoje, custa R$100 mil e tem 100 cotas de R$1. E se a cota custa R$1, é o custo do prédio. Se a cota custa 80 centavos, o prédio continua aqui possivelmente valendo os mesmos 100 mil e por aí vai. Então, o cara que consegue ter a pessoa que consegue ter esse entendimento de uma volatilidade diferente, né? O valor diferente do preço, é a pessoa que está pronta para algo mais sofisticado, né? Mas isso tudo é muito supérfluo aqui, né? Não, mas o perfil do investidor, você não determina na hora que ele aplica. Você determina na hora que mexe. Aí o café não era tão agressivo assim. Ou, podia ter arriscado um pouquinho mais. É aí que você vai, a analogia que o Guilherme usou perfeito, a gente usa a escada, né? Vai chegar, você tem medo de altura, sobe um degrau, sente, sobe dois, até chegar num ponto que você fala, cara, daqui eu não desço, daqui eu não subo também mais. Você vai testando o limiar da dor do cara, né? E, ao longo do tempo, o pessoal fala que você vai ficando mais conservador, eu acho que você vai ficando mais agressivo ao longo do tempo, mas, em minha opinião, pessoal. Por quê? Porque você vai aprendendo. Eu falo, ninguém aprende a nadar pelo YouTube. Você tem que pular na água e ficar cascudo. Quanto mais você aprende, mais você vai longe na praia. Então, pessoal, às vezes o problema é esse. O cara quer chegar lá no final da praia em um dia, que é o bet, por exemplo. É isso. Ele não aprendeu a poupar, ele não aprendeu a investir, ele vai perder. E aí, investimento é ruim, aí é o perfil... Aí já é maluco, né? Aí já não é nem... Cara, a culpa do assessor nunca dele, né? E da plataforma, a gente pega muito... Não, escuto muito. O cara entra sozinho, sem um acompanhamento, sem nada, pegou um dinheiro. Ele vai lá, compra um tanto de papel que ele não tem ideia do que aquilo lá serve, ele não compra a empresa, ele compra o preço do ativo, cai, ele realiza o prejuízo e sai para os amigos lá e fala assim, cara, a plataforma Safra, XP, BTG é uma merda. Perdão a palavra. Não tem. Feita para o banco ganhar. Mas o cara não tem a pessoa não teve um senso de procurar um especialista. Ô Rod, acho que eu vou sair comprar uma casa aqui, não que é casa, mas a gente vai comprar uma casa para investimento, é diferente de comprar uma casa para a gente morar. Eu vou comprar uma casa para investimento achando que eu estou fazendo um ótimo negócio, se eu não tiver uma consultoria imobiliária que me traga isso, com certeza eu vou comprar ou mais caro, ou de uma forma errada. Às vezes é um bairro, uma rua, um detalhe, né, que quem é especialista vai entender. Que às vezes a casa carrega que por causa de uma pesquisa simples, que para você é o arroz com feijão, a pessoa vai fazer um péssimo negócio, né? Então, tem muitos os profetas, né? Que os traders também teve a época da pandemia, né? Todo mundo pandemia muita demissão, todo mundo pegava o acerto e virava trader. Aí o cara que fala para mim que tudo, né? de meia cueca de casa, com a roupa tudo suja, ele vai ganhar de um andar num banco que tem robô, tem não sei o quê. Aí que você faz? Se você fala mal, você é o ruim, pessimista, você fala, faça. Aí o cara entra, faz, perde, mas o Guilherme é o culpado. Por que ele não me impediu? Eu escutei isso, por que você não me impediu? Eu falei, meu amigo, se tiver que impedir, eu tenho que pedir meus filhos que são menor de idade. O restante eu não peço nada. Dependendo da idade, já não impede muito mais. Né? Até agora eu consegui pedir, mas daqui a pouquinho... Já não dá então, assim, mais, né? Esse é outro problema do brasileiro. Eu não erro. Não, é porque choveu. Quando errou, porque é fez sol. do... E quando ganhou é gênio, né? É trader. Então... Eu fico longe de day trade. Estou ali o dia inteiro, mas a minha experiência é negativa. Estou ali, entendi, fiz, mas o que foi a diferença? Faz parte, meu perfil permitiu. Eu também já fui agente autônomo e aí na mesa e tal, a gente falava, o pessoal só contava os que acertava, né? Aí um que errava, devolvia tudo, ficava quietinho, né? Então isso aí eu acho que acontece... Acho que qualquer profissão, né? Você só vai contar a parte boa. Né? Tem dia que eu encontro corretor aí que eu vou falar pra você, o cara vendeu tanto que ele tinha que estar morando em Miami. Eu faço a conta ali do que ele vendeu. Se ele fizer em parceria 2,5, o cara tinha que estar andando de Ferrari em Miami, rapaz. Não fecha a conta. Não tem jeito. Que é a educação financeira. Sim. Aí eu acho que é o pior problema. Que na minha cabeça, pelo menos, tá? Pessoa física, pessoal. Para que você trabalha? É porque eu quero fazer o brasileiro investir melhor. Não quero nada.
Eu quero que ele dependa de mim, porque se ele aprender a investir melhor, não precisa de mim. Então, assim, todo mundo trabalha pelo dinheiro. Né? Goste ou não, é por isso. A grande maioria, né? E pega o dinheiro e não sabe o que fazer. Então, vendeu imóvel pra caramba, pra quê? Que seja, pega o dinheiro e compra imóvel, né? Já que é o mercado, mas não faz. Aí é o imediatismo, né? E depois reclama. Aí é o cenário, por isso que eu falo, no cenário pra mim, é lógico, tem a parte boa, a parte ruim, mas dá pra... Eu falo no escritório, a gente é dançarino, cara. Você não põe a música. Você tem que dançar. Né? Vai dançando. Trocou a música, dança. A hora que você parar de dançar, o que eu te falei hoje, não pode parar. Né? A gente tem que estar sempre se mexendo. Movimento gera é igual movimento, bicicleta. né? Parou de pedalar, você cai. Então, é isso. Não pode ficar reclamando, chorando e botando a culpa nos outros. Hugo, a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast, falando um pouco da inteligência artificial, né? E aí, como é que você vê que isso pode impactar o mercado financeiro? Como vai impactar tudo? Já está impactando e cada vez mais, né? Impactar o setor financeiro, acelerar os processos. Eu acho assim, com certeza vai impactar em vários aspectos, mas eu acho que o que deve sofrer bastante por um lado, é a questão de mão de obra, né? Para quem vai procurar oportunidade. E para quem precisa de mão de obra, vai ajudar muito porque está escassa, mão de obra qualificada. Então, a inteligência artificial ela é uma realidade, não tem como fugir. Eu acho que quem não investir nisso vai ficar para trás, inevitavelmente. E vem para suprir uma lacuna, e aí eu falo especificamente aqui na Axios, assim, para formar equipe é muito complexo. Né? A minha área de atuação ela é altamente especializada, né? Então a maioria dos profissionais, então a gente tem advogados, tem economistas, mas com foco na nossa área de recuperação de crédito, estruturação de crédito, enfim. E assim, para ter uma ideia, a minha equipe hoje praticamente está toda fora. Então tem profissionais de Campinas, Ribeirão Preto, porque eu não consegui achar aqui na região. Né? E isso fatalmente impacta na minha operação ao passo que eu pretendo escalar ela, né, fortemente. Então, a saída foi investir, né, num sistema próprio nosso, amparado em inteligência artificial, que faça um trabalho e que ajude esse pessoal que é altamente qualificado a não precisar fazer aquele trabalho de minerar as informações, de compilar as informações, de perder tempo com a apresentação para passar em comitê, que isso chegue, entre aspas, mastigado para que eles possam fazer análise, aí sim, de um especialista em cima do risco que aquele ativo representa, em cima das avaliações das garantias, o estudo de endividamento, mas que isso chegue pronto, não precise ficar ali no trabalho manual. E assim, e o que isso vai refletir agora, já não é ali na frente, não. Eu poderia contratar 15 pessoas, eu contrato 5 e uso inteligência artificial. Né? Aí, do ponto de vista financeiro, para mim é muito mais barato, do ponto de vista de risco trabalhista é muito menor. E mas assim, ela vem, na verdade, para suprir uma lacuna, não acha. Dependendo do segmento hoje, você não acha. A gente, para trabalhar, você tem que, entre aspas, tirar de algum lugar. Entendeu? E isso, obviamente, encarece toda a cadeia, porque para eu tirar um profissional de uma outra casa, eu vou ter que pagar mais que o cara está ganhando lá, obviamente. E tem todo um estresse de relacionamento, é complicado. Então, assim, cara, quem não apostar em inteligência artificial vai ficar para trás, isso é fato. Ô Gui, como é que você vê isso daí? Muito robô operando lá... Cara, eu vou até sair do mercado, mas para falar de um negócio mais abrangente. Eu acho que a inteligência artificial é a realidade. A gente não vai, daqui para frente, caminhar sem ela. A gente olha 15 anos atrás, 14 anos atrás, quando o Google se tornou popular, e que a gente falava, dá um Google, vai no Google. Muita gente falava, isso não é... Não se mantém. Isso não é legal. Os livros ainda sobressaem. Eu sou fãzão de leitura, não é isso, mas quero dizer o seguinte, é uma tecnologia que chegou. E não acabou, e melhorou, e muita gente usou, e encurtou espaço, encurtou tempo, né, para achar qualquer coisa, para procurar. O que fez o diferencial foi quem operava o Google. Quem sabia das informações e quem sabia interpretar as informações. A inteligência artificial, do meu ponto de vista, é inevitável e, de novo,
quem não se adequar e não se ajustar a essa tecnologia vai estar fora do mercado. Eu acho que ela não vai tirar a gente do mercado, assim como o Google não tirou. Tá? Esse cara que é ruim, que você tinha que contratar, que demorava, que agora a inteligência teve que mandar embora, porque a inteligência artificial reduziu, ele já é ruim, ele já não... Não é ela que está tirando ele do mercado. Exato, ele já saiu fora. Ele vai ter que ser mais qualificado ainda. Ou ele vai ter que... Eu brinco na medicina, né? A gente tem bastante amigo médico, amigo em comum, e eu falo, cara, a medicina, assim como todas as profissões, elas vão caminhar para o cara que sabe, né, os processos, sabe tudo, mas hoje o médico do SUS, eu falo, gente, vocês comem melhor, faz atividade, porque os médicos estão formando montado na inteligência artificial. Então, de novo, eu acho que a inteligência artificial é uma excelente ferramenta, eu vejo como um ponto essencial daqui para frente para a gente caminhar, né, com velocidades mais altas, mas a pessoa, o ser humano atrás, o ser humano que busca, que interpreta de fato, né, todo o cenário e tem a astúcia de ansiar mais informações ou mais detalhes, vai estar na frente. Não, assim, até para passar a palavra para o Lucas, é exatamente isso. A questão é facilitar a organização do trabalho, né? E aquele trabalho manual, como você lembrou bem, da época do Google, antes você tinha que procurar alguma coisa num dicionário, uma enciclopédia, ali, enfim, facilitou demais. É justamente esse atalho, né? Mas não vai substituir os especialistas que vão fazer a gestão dessa informação, também entendo que não vão ser substituídos, não. Mas vai forçar uma qualificação ainda maior para quem quiser estar no mercado. Sobe a régua. Sobe a régua. E também acho que vai ter um redirecionamento de profissões, né? Você vê que, dado que todo mundo vai estar investindo em tecnologia, ou teria que estar, então você tem esse aumento gigantesco de quem atua na área de tecnologia, que até um tempo atrás não tinha. Então tem uma migração de mão de obra também. Né? Antes, só um segundinho, mas eu até brinquei esses dias, a gente estava falando exatamente isso. Por exemplo, o cara que médico. O médico vai perder para a inteligência artificial? Não, mas veja bem, hoje você está com uma dor em determinado local do corpo, você dá um Google e você lê toda a ficha do que a inteligência artificial te passou. Que inclusive no Google já tem inteligência ali. Mas vamos supor que você paga um chat na parte aí. E aí você leu lá e você teve a capacidade de ler mais coisas sobre... Você deu mais informação para aquela inteligência e ela te deu mais resposta. Se chegar para o médico e o médico der uma resposta básica ou não for eficiente, além de completar todo o contexto da doença, né? Ou uma anamnese, a pergunta bem feita, e caminhar isso de uma forma correta, cara, você entende que a credibilidade desse médico perante a sociedade já sofreu? Por quê? Não é culpa da inteligência artificial. É culpa do próprio profissional que não buscou e não aperfeiçoou. E isso cabe para o cara que vai pedir investimento, para o cara que vai querer achar que é consultor de imóvel através... Não vai acontecer. Mas se a gente, nós, né, de uma cadeia, nos atentarmos a cada vez mais usar isso a nosso favor, mas sempre estar à frente como ser humano, a gente vai andar em passo largo. Concordo 100% com tudo. O IA já é uma realidade, a gente estava discutindo isso ontem. Como que a gente traz a IA ou alguém de IA para os nossos negócios, né? A gente está com mais braços hoje, mas aí de novo, sendo terrorista, todo mundo sabe que a IA é o futuro. Por que o abençoado não se especializa em IA? Porque o IA não liga o computador sozinho, ele não faz a pergunta sozinho. Você precisa ter alguém para... Você falou, precisava de 10, agora eu preciso de 5. Mas você precisa de 5. Uhum. Aí o ponto é, porque eu fui um dos 5 que não entrou. Cara, porque você é burro. Todo mundo tá vendo que você tem que estudar inteligência artificial ou trazer alguém para o teu negócio, trazer alguém para a tua empresa. Você não precisa saber tudo, mas você tem que contratar. Aí o cara tá no TikTok, aí o cara tá no Tigrinho, aí o cara... Tem curso gratuito, porque eu não tenho dinheiro. Cara, o YouTube é de graça. Dá para você se desenvolver muito bem, né? Medicina é um ramo que, na minha opinião, tende a ficar totalmente diferente do que... Hoje é muito diferente do que era há 30 anos. Né? Há 30 anos na cidade era o delegado, o padre e o médico. Mandava, desmandava. E o gerente do Banco do Brasil. O gerente do da cidade. Hoje, cara... você vai lá, você faz umas consultas que você fala, meu pai eterno, acho que eu não vou tomar esse remédio não. A China não durou não passa credibilidade. Não, melhor não. Um hospital totalmente com inteligência artificial, você atende lá, não tem um humano, esteira levando medicamento, não tem perigo de errar, é código de barra.
é muito menos... não tem erro humano. É um sistema, ou ele erra para todo mundo, ou ele não erra para ninguém. E aí, tô falando da medicina. Quando erra. Rápido, é muito tranquilo. Quando erra, então, ou o próprio sistema se ajusta, ou ele informa algum isso para medicina que é um negócio mais específico, né? Dando esse exemplo aí que você falou, Lucas, é muito válido naquele livro 21 lições para o século XXI. Ele fala, você tem o drone Reaper lá, que não é tripulado, solta um monte de... Mas você tem até 15 pessoas para operar ele. Então o cara tem que ser muito mais qualificado, entender muito mais de tecnologia. Esse cara vai ter o emprego dele, não tem... Mas é o que a gente falou. Aí a culpa é do cara que se especializou, que estudou, que não é nem que saiu na frente, porque né, todo mundo tá para trás já. E tem os 5 que se especializaram e tem os 5 que não fizeram nada, que tava no bar no final de semana, que tava enchendo a cara. Aí a culpa é do chat GPT, da IA, a culpa é do cara que é burro, né? Na minha opinião é isso. E tem muito mais gente burra do que inteligente, né? Meu tio fala que gente burra e estrada de terra nunca vai acabar. Não acaba, né? Porque assim, as coisas... Pior que nem e a gente e o mundo tá ficando mais burro, porque influência de celular, porque antes era... Cara, não tem o que fazer. Vou ver uma televisão, mas beleza. Agora eu vejo pelos meus filhos, cara, né? Porque estou incluindo eles também no meio. Cada desenho que eu olho para eles, eu falo, não é possível que você está vendo isso. A esposa fala, mas tem 7 anos. Mas é de criança que você já ensina, né? Porque é umas coisas assim, um absurdo. E aí você olha lá, 20 milhões de visualização. Aí eu fico puto porque... Antigamente os caras, a gente brigava. Eu não sou muito de videogame, nunca fui, mas eu lembro que o pessoal brigava. O que é a vez do controle? Hoje a molecada se reúne para colocar no YouTube alguém jogando. Pra ver. Ninguém joga, todo mundo tá assistindo alguém jogar e comentar, e fazer comentários extremamente escrotos sobre alguma coisa. E o cara que tá jogando ganhando um monte de dinheiro, né? Cara, visualização. É igual o Lucas falou, assim... Isso me deixa muito eu bravo, fico maluco. porque de novo, você acorda cedo, estuda e o cara faz um vídeo de peruca falando com ele mesmo, uns assuntos nada a ver. Ganha uma grana. A minha menininha assistia um desenho lá, e aí também, milhões, aí foi entrar um dia, deu um Google lá, a menina tinha faturado 35 milhões de euros num ano. Aí quem é burro? A gente. Não, Por que não faz um canal então? Pronto. Hoje você não precisa aparecer, você pode fazer com IA. Então olha como é que dá pra... Mais fácil. Poxa. Né? Eu acho que ia ganhar mais dinheiro. Hugo, a gente falou bastante de investimento, parte profissional, mas eu gosto sempre de trazer esse tema, que vou trazer muitas vezes no podcast aqui, nessa correria, tanto de coisa, escassez de mão de obra, inteligência artificial e ainda conciliar a vida pessoal, né? Você tem uma menininha linda aí, de 1 ano e pouquinho, e aí o que são tuas estratégias, como é que você vê isso? Sempre um lado vai perder, como é que... Cara, tem 3 filhos, né? Tem agora a caçulinha de 1 ano e 7 e, cara, assim, você precisa contar com o apoio, né? A compreensão, né, da mulher para poder saber que até nos momentos que a gente está parado lá tentando assistir uma série, a gente está pensando nas nossas coisas, porque no final das contas, nós que assim, somos empresários, a gente tem toda uma responsabilidade por trás, né, com as famílias das pessoas, dos nossos colaboradores, enfim. E aí, assim, passa muito por essa questão da compreensão. Hoje eu tenho uma equipe muito boa, então eu tento realmente estar em casa, eu não fico aqui no escritório até 8 horas da noite. Tá? Eu vou embora às 5h30, alguma coisa assim, fico com a minha menina, na hora que ela vai deitar, aí eu pego mais alguma coisa para fazer e vou até a hora que precisar. Mas hoje eu consigo, né, o tempo vai passando, estou com 43 anos, a gente vai amadurecendo um pouco, então coisas que meus primeiros filhos não tiveram, mas eu tento ter esse momento, então é caro para mim esse momento. Final de semana, ficar concentrado com a família, enfim, então sempre que eu vou fazer alguma coisa eu tento levá-las junto, né? Mas assim, não tem o que fazer, no final das contas, do ponto de vista de dedicação, porque no final das contas é a gente que faz o negócio acontecer, né? E não tem, cara, é dedicação, a gente vislumbra num determinado momento a gente tirar o pé, ninguém sabe quando. Ou se vai chegar, né? Ou se vai chegar. Mas enquanto isso não acontece, cara, é dedicação e compreensão da família. Eu não vejo outra forma de tentar tocar as coisas corretamente, a não ser assim. E você, Lucas, que...
você vê nesse sentido? Como é que você Não vejo, equilibra? lógico que cada caso é um caso, né? Mas na minha opinião, eu acho que tudo parte, no meu caso específico, de dentro de casa. Então eu tenho muita sorte, né, de ter casado bem, de ter uma esposa que no começo não é fácil, mas ela vai entendendo. Acho que hoje ela já entende que quando eu estou olhando para o nada, eu não estou pensando em outra, eu estou pensando no negócio. Hoje ela já conhece, hoje ela já vai aprendendo, né? Mulher conhece o marido conhece a mulher. Então hoje é muito tranquilo. Não acho que dá para separar. Tá? O Lucas pessoa do Lucas profissional é a mesma coisa. Claro que eu sou diferente em casa do que eu sou no escritório. No escritório eu sou o Leão Banguelo, né? Vou fazer barulho, mas não mordo ninguém. Em casa eu sou o cara mais engraçado, né? É difícil acreditar quem conhece, mas sem esse lado... Existe, Lucas? Existe. A gente esconde, mas existe. E se tiver um vídeo eu falo que é GPT. Alguém... Tem essa desculpa. Mas com os filhos, né? Agora o escritório é diferente, é responsabilidade, né? Tem a hora de brincar. Relação profissional, né? Totalmente diferente, mas então, no meu ponto, ter um suporte, no meu caso, espetacular em casa, e ter um suporte espetacular também no escritório, né? Que é um time que eu falo, não sei como é que vocês aguentam, porque é pancada em cima de pancada, mas eles sabem que é o correto, eles também têm a família, eles também querem prosperar, mas assim, é muito, não separo. Tá? Final de semana, assim, não consigo chegar em casa às 5h30, vou ser o cara que chega às 8h, acho que eles entendem um pouquinho, mas final de semana eu tento não, né? Sábado sempre o almoço é com eles, de tarde alguma coisinha ou outra, mas domingo é sempre com família, com mãe, com vó, com tio, para compensar. Agora de segunda a sexta, você tá com a vida ganha, eu não tô indo. Então, assim, Não, mas é que você não viu a segunda parte, né? Eu chego às 5h30, a hora que dorme eu continuo. Aí você continua, não é? Aí vai eu dar as não horas consigo, em casa eu não consigo. Eu não consigo trabalhar. Não, a produtividade não consigo mesmo. Mas assim, eu gosto do escritório. é por conta disso que eu falei, né? De aproveitar esse momento que é muito rápido o crescimento das crianças, né? Então, mas assim, é o que você falou, é um esgotamento, porque tem dia que é 11h30, meia-noite, você tá lá. Entendeu? Porque você tem que dar conta. É que graças a Deus, né? Eu gosto disso aqui. Então, eu chego, eu acho ruim quando eu abro o celular e falo, ninguém me xingou hoje, ninguém me mandou uma mensagem, né? Cara, será que é a internet, né? Deixa eu pôr no modo avião e volto. Caramba, que dia chato. Quem que eu vou encher o saco agora? Quem que eu vou cobrar domingo à noite? Pô, Rodolfo. Amanhã, mas eu acho que é isso, inclusive, que fortalece, né? Que dá força para continuar. Que a gente, graças a Deus, a gente faz o que a gente gosta de fazer. Então a gente não faz com esforço. É um negócio assim que você tá lá martirizando, puta merda, o que eu vou ter que fazer? Não, é o seguinte, cara, eu tenho que fazer. Eu gosto do que eu faço, eu tenho que fazer. É isso. Tem um colega que eu tava perto e ele chegou no lugar e a pessoa falou pra ele, pô, tá cansado? Aí ele falou, cansado é capinar um terreno o dia inteiro debaixo do sol pra não ganhar nada. Eu falei, caramba, que aula. O cara, a gente trabalha sentado, um ar-condicionado, limpinho. No Instagram parece que você é, né, o multimilionário, então, né, é gostoso. A gente gosta do que a gente faz. Então, difícil é isso, né? Difícil é fazer o que você não gosta, com esforço físico, debaixo do sol, debaixo de chuva. Então, assim, longe... Eu sou um reclamão por natureza, reclamo de tudo. Mas, né, todo tipo reclama mais fácil, né, mas gosto demais, assim, zero vontade de reduzir o ritmo, né? Eu falo, quero morrer sentadinho, trabalhando, alguém me perguntar alguma coisa, eu não responder, ó, morreu. Cutucou, tá gelado. Liga pra família que... Vem buscar. É isso. Espero que muito velho, né, mas não agora. Não, agora não, mas quero muito, assim, puxa, quero vender a empresa, tá, até quero, mas e o dia seguinte? Não, a gente não para. Fazer o quê? Só fica isso aqui, tá, também, né, se mudar a cor da grama, morre de fome, né, só isso aqui. Então vamos fazer até o final da vida, né? Se um dia eu for vender, eu jogo pro Hugo ali, né, me ajudar, mas espero que não aconteça. Se eu fizer isso, você deixa eu pensar um pouquinho que vai ser errado. E você, como é que você lida com isso? Tem um meninão lá? Cara, eu tô no meu negócio hoje, porque eu gostava sim, mas eu fui levemente empurrado pelo meu filho, né? Porque eu sou... A mãe do meu filho mora em outra cidade, ela pega ele de 15 em 15 e aí toda a rotina dele... É você que faz. É eu que faço, né? Então, de certa forma, um filho, uma família, que não me entendam mal, mas torna um homem mais homem, né? De busca do... Você acorda, é totalmente diferente, um propósito. A minha esposa é 10, né? Eu não tenho... Nossa, eu sou, cara, grato a Deus por ter colocado ela na minha vida.
apesar da demanda ser corrida, eu acho que eles dão muita força pra gente, né? E quando eu vi que tá ficando fácil, 11 anos já, aí minha esposa tá grávida agora, nasce em setembro. É o que você falou no começo, né? A gente, quando não tem problema, a gente vai lá e... Buscar um pouquinho. Mas não é, não. Eu acho que... Não podia ser tão longo assim, né? Os meus é 1 ano de diferença. Então é aquele tornado, mas tá passando. Aí agora, na hora que você... Lá no 11, já tá entendendo, você... Cara, tá um molecão É bom, já. é bom. Já tá Independente. dormindo, vai voltar a acordar de madrugada. Vamos né? lá. Mas eu acho que é isso, né? A força da gente, pra mim, a força vem de Deus e depois ela é recarregada com a família. Tá em família é uma coisa que te torna forte nos momentos difíceis, né? Tem gente que chega em casa com os problemas, você não, puta, cara, você não queria estar passando por isso, mas aí você tem uma força que te empurra, que te dá um pouco mais de ânimo ali pro outro dia você acordar assim e falar, cara, não vai valer a pena, né? Vai valer a pena correr atrás disso aqui, vai valer a pena lutar. Eu vejo hoje o meu filho falando, pai, a gente foi na profissional dele e ela falou assim, cara, o Telzinho ele batalha, né? Ele tem TDAH e para ele escrever um texto é algo difícil. Mas ela falou, cara, ele batalha até o final. E aí ele pegou e falou assim, meu pai é assim, ele batalha até o final. Então assim, ele falou isso quarta-feira, foi ontem. E aí, de certa forma, é o que dá garra pra gente, é o que faz a gente se tornar, acho que, pessoas melhores para nós e para os nossos e pro resto da população, né? Porque a gente vai deixar esses meninos aí um dia, se Deus quiser, que vão ser pais de família também, esposas, né? Pô, muito bacana aí o depoimento de cada um aí. Pra gente finalizar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem final, uma dica, alguma coisa para quem está iniciando, para quem já investe, mas quer melhorar. E também na vida pessoal, profissional, o espaço está aberto aí. De antemão já queria agradecer a presença de todo mundo aí. Acho que foi um papo super gostoso, dinâmico, muita informação valiosa de quem entende e de quem é profissional, é pai, é tudo. Então, quem quer começar aí? Quer o... Pode ser. Pode ser? Vamos lá. Cara, eu acho assim, como mensagem, eu acho que queria abordar mais um pouco essa questão dessa moçada que está chegando, né? E eu acho que foi ponto comum aqui da conversa aqui, a questão da dedicação, né? De que não é fácil, de que antes da vitória tem muita coisa, cara, tem muita coisa para rolar e tem que ter essa resiliência. O que eu vejo assim que hoje transparece muito é uma falta de compromisso muito grande e aí tem N questões que podem estar levando essa geração a isso. E eu até brinco lá em casa, eu falo porque hoje está muito fácil para quem é mediano. Quem é mediano já está na frente da maioria. Então, né? Então, eu acho que é preocupante, mas é realidade. Então, assim, eu acho que de mensagem eu acho que, principalmente para quem é pai, olhar bem ali o núcleo familiar, ver o que está formando, ter essa atenção, né, que o Lucas mencionou com o que os filhos estão vendo e, cara, assim, eu sou um sonhador e eu acho que, assim, a gente está num momento que ou a gente tem uma guinada no sentido de melhorar e a gente tem esse compromisso como sociedade, ou a tendência é buraco e a gente está na beiradinha. Então, eu acho que é isso. Uma atenção especial com a família. Quer ir lá, Lucas? Acho que o principal dica que eu daria é não procura o Guilherme, procura a gente. Lá é muito melhor. Senta mais próximo, mas brincadeira à parte, com esse Guilherme, né, há um bom tempo já, com esse Hugo hoje, um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, invista. Não sei se é para você ficar milionário, se é para você ficar... Porque, infelizmente, né, dinheiro não é tudo, né, mas eu ainda não sei o que é além, porque para mim, não que seja o dinheiro, mas o que ele proporciona. Né? Então, é você poder viver bem. Mas eu não sou materialista, tá? Mas você vê o teu filho estudando numa escola boa, seu filho podendo fazer um intercâmbio, você poder bancar algo pro teu filho, acho que o meu ponto como pai é isso, você poder, né, ver as pessoas prosperarem, progredir. É um sonho, não vai acontecer, né? Mas o que a gente puder fazer para ajudar seria isso, né? Então, tudo vai passar
por um passo atrás, talvez, ainda que é a educação, né? E a autoeducação, tá? Não estou falando de escola, estou falando de que você falou da média, que concordo 100%, né? O mundo é mediano. Um pouquinho a mais que você faz, você já está na frente. 2 livros que você lê por ano, você já está muito na frente da grande maioria. E eu que gosto muito de leitura, falo que faz muita diferença na nossa vida. Então, assim, não tem o que ler jornal, ler... Eu falo, ler qualquer coisa, mas ler. Exato. Lê, escreve, né? Esquece um pouquinho o celular. Então, assim, autoeducação, né? De novo, é o que você faz fora do normal. Se eu tenho que correr 10 km, corre 11, cara. Corre 10,5. Né? É sempre isso, sempre fazer o algo a mais nos investimentos, fazer sobrar e investir no teu dia a dia, como pai, enfim, acho que é isso. Sempre faça algo a mais do que você está disposto a fazer. E aí, Gui, os caras falaram bonito aí, hein? Então, cara, jogaram uma pressão aqui, né? Ficar em último aí nessa é furada. Cara, mas acho que a gente falar a verdade, que é o que eles falaram, e que muitas vezes não é tão música assim pro ouvido de muita gente, é a base a gente hoje pensar que, infelizmente, a média é a que está na frente, porque já basta, né? Mas cabe a nós, como profissionais, como pessoas, na evolução. Na evolução, o sucesso é algo que é cobrado por muito suor, né? Muito sangue, talvez muito fio de cabelo branco, e por aí vai. Eu acho que o segredo da vida que a gente tenta ter é conciliar entre família, né, saúde e negócios. Esse é o meu lema como pessoa. Eu sou um amante de esporte, um amante de família, um amante de negócio. O cabe a gente conciliar os 3, né? Eu busco incessantemente por conhecimento, sou um cara que gosta muito a mais de informação que a gente consome, que tem uma hora que é complicado, mas conhecer de outras coisas. Cultura até inútil, eu adoro cultura inútil, porque é ler mesmo alguma coisa ali que não está no dia a dia ou foge do dia a dia nosso, né? Mas enfim, o Lucas falou aí, mas eu acho que é brincadeira, mas a gente está aí para atender, a gente está aí para somar. O Hugo também tive o prazer de conhecer hoje. Rod, obrigado pelo convite. E é isso, acho que o papo enriquecedor, pessoas maravilhosas, inteligentes, que eu acho que nós estamos acima da média, se Deus quiser, que a história nossa conte isso, né? Que a gente possa, nesses bate-papos, incentivar realmente o pessoal nessa busca de conhecimento. Você falou, eu achei perfeito, essa autoeducação, né? Hoje tem o lado ruim, mas a internet nos proporciona, né? Um mar gigantesco de informação. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa, de graça, que o cara pode buscar e ir se melhorando. E se melhorando o entorno dele, que a gente está falando, né? Começa com a gente, nossa família, depois nossos filhos, vão ter os filhos dele. E aí a gente criar um círculo vicioso do bem, né? Então, também acho que essa é a mensagem. Pessoal, por hoje foi só. Obrigado por acompanhar o episódio 2 do Além dos Negócios. Em breve a gente traz aí mais bate-papo de qualidade, informação de alto nível e excelentes profissionais aí. Muito obrigado.